Já parou para pensar como é que sociedades gigantescas, superpoderosas, que pareciam que iam durar para sempre, simplesmente somem do mapa? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios da história, o porquê de grandes civilizações desaparecerem. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. Imagina só uma cidade portuária super movimentada no Antigo Egito, um lugar chamado Tonis Heracleão. Por séculos era um dos lugares mais importantes do Mediterrâneo, sabe? Cheio de vida, de comércio, de riqueza. E então, de repente, ela sumiu. A cidade inteira, literalmente, afundou no mar. Virou lenda, uma história que os pais contavam para os filhos. Foi só lá no ano 2000 que um pessoal, mergulhando, finalmente encontrou a cidade de novo, revelando todos os seus segredos que estavam guardados debaixo d'água. E a história de Tonis Heracleon nos traz a nossa pergunta principal. Porque, olha, esse não foi um caso único, não. Ao longo da história, um monte de culturas incríveis surgiram, floresceram e depois entraram em colapso. Então, bora investigar isso, seguindo as pistas que elas deixaram pra gente. A primeira grande razão que a gente vai ver é, talvez, a mais básica de todas. O que acontece quando o próprio ambiente ao redor de uma civilização se transforma no seu pior inimigo? Pensa, por exemplo, nos Vikings da Groenlândia. Eles chegaram lá, montaram colônias que deram super certo, com mais 3.000 pessoas vivendo lá. Mas, quando chegou o século XIV, esses lugares já eram cidades fantasmas. Tudo indica que o clima esfriou demais, sabe? As plantações não cresciam mais, o mar congelava, a vida ali ficou simplesmente impossível. Agora, o que rolou na Ilha de Páscoa foi ainda mais dramático. De um lugar com cerca de 15 mil habitantes, a população despencou para apenas 2 ou 3 mil. A teoria mais forte, as colheitas falharam e o povo começou a brigar entre si pelos poucos recursos que ainda restavam. E isso não acontece do dia para a noite. Lá em Fayum, no Egito, a gente vê que foi um processo bem lento. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, o clima começou a ficar cada vez mais seco. Geração após geração, a terra foi perdendo força até que não dava mais para sustentar o povo, que teve que ir embora em massa para perto do Rio Nilo. Mas nem sempre a culpa é da natureza. Às vezes, a maior ameaça para uma civilização vem dela mesma. Uma espécie de implosão. Vamos dar uma olhada em como isso acontece. O colapso das cidades maias é um exemplo clássico disso. Não foi uma coisa só que aconteceu. Acredita-se que foi um combo de problemas. Guerras sem fim entre as cidades, a união política que se quebrou e o uso exagerado dos recursos da natureza. Mas a verdade completa, essa ainda é um mistério. Agora vamos para os Andes, a casa do Império Inca. Foi simplesmente o maior império que as Américas já viram. Uma sociedade que conseguiu dominar um dos ambientes mais difíceis do planeta, construindo cidades incríveis no topo de montanhas. E só para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, estão falando de uma população de mais ou menos 12 milhões de pessoas no auge. Um império gigantesco, super complexo, que parecia invencível. E, no entanto, o fim deles foi super rápido e brutal. Uma mistura fatal de guerra civil, que já enfraqueceu todo mundo, com a chegada de doenças novas e devastadoras. Foi um colapso relâmpago. Realmente um fim trágico para um império tão grandioso. A seguir, uma causa de queda um pouco mais sutil. O que acontece quando o mundo simplesmente muda e te deixa para trás? Quando a economia, as rotas de comércio, a tecnologia, tudo passa e sua cidade, que era tão importante, vira irrelevante. Petra é o exemplo perfeito. A capital dos nabateus era um ponto crucial de comércio. Mas aí, os comerciantes descobriram que era bem mais rápido e barato usar navios. E todo aquele dinheiro que passava por Petra, simplesmente parou de passar. E a cidade, aos poucos, foi sendo engolida pelo deserto. E esse padrão se repete em outros lugares. A cidade de Nishia, um oásis na famosa Rota da Seda, teve um destino parecido. Quando o Império Mongol caiu e o comércio marítimo ficou mais popular, a rota terrestre perdeu a importância, e cidades como Nisha foram simplesmente esquecidas. E, finalmente, chegamos aos casos mais intrigantes. Aquelas civilizações que desapareceram sem deixar uma explicação clara para a gente. Só um silêncio cheio de perguntas. Perto de onde hoje fica a cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, existia uma cidade chamada Cahokia. No auge, era tão grande quanto a Londres da mesma época, uma metrópole complexa, cheia de pirâmides de terra gigantes. E aí, por volta de 1250, ela foi completamente abandonada. Não tem nada escrito, nenhuma pista clara do que pode ter acontecido.
E talvez o mistério mais famoso da história americana seja o da colônia perdida de Roanoke. Mais de 100 colonos ingleses foram para lá, montaram um assentamento, o líder deles voltou para a Inglaterra para buscar mais suprimentos, e quando ele retornou, em 1590, não tinha mais ninguém. O lugar estava completamente vazio. A única pista que eles encontraram foi uma única palavra entalhada numa árvore: Croatoan. Um enigma que deixa os historiadores de cabelo em pé há mais de 400 anos. O que isso significava? Para onde eles foram? Ninguém sabe ao certo. Então, no fim das contas, a gente vê que não existe uma resposta única. As civilizações podem cair por causa do clima, por causa de suas próprias guerras, por mudanças na economia mundial ou por motivos que talvez a gente nunca consiga decifrar. E tudo isso, claro, nos leva a pensar sobre o nosso próprio tempo. Olhando para todas essas histórias do passado, a gente se pergunta: num mundo que muda tão rápido como o nosso, que história vamos deixar para ser contada? Que ecos a nossa civilização vai deixar para o futuro encontrar?